Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, cultura e séries e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar de uma estreia da Marvel, né? Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, né? Um filme que estava sendo esperado, né? Porque a gente está bem curioso sobre o que vai acontecer nessa nova fase da Marvel, né? Acho que fase 5, eu posso ter errado as contas lá, mas deve ser a fase 5 da Marvel agora, tá? E a Marvel tá tentando aparecer toda repaginada, né? Para tentar reconquistar, né? Aquele lugar que ela teve no coração dos fãs, né? Nas bilheterias de cinema, né? Com aquela fase, né? Que foram aqueles 20 filmes em sequência, todos interligados lá. Que é uma coisa que é difícil de você conseguir, né? Uma fase tão bem sucedida quanto aquela, né? Mas, de qualquer forma, eles estão tentando correr atrás disso agora, tentar recuperar isso, né? Eles fizeram um filme dos Thunderbolts, que foi um bom filme, gostei pra caramba do filme, né? Teve uma cena de pós-créditos que faz uma ligação dos Thunderbolts com esse novo Quarteto Fantástico, né? E agora esse Quarteto Fantástico ele está sendo apresentado para o público, né? O que eu posso falar desse filme, gente? Primeira coisa, eu não achei grandes coisas não. E de repente eu acho que o Thunderbolt foi melhor, tá? Foi um filme com um ritmo meio morno. Uma coisa meio morna, um negócio meio esquisito, né? Ele poderia ter tido um ritmo um pouco mais forte, né? Mais corrido, coisa e tal, tá? Mas ele foi um filme meio morno. Mas de qualquer forma, dentro desse ritmo meio morno, tá? Não é um filme que, sabe, desperta grandes né? O do Super-Homem, por exemplo, foi muito mais incisivo nisso, né? Mas o que acontece? Esse filme ele tem umas pegadas interessantes, ele tem umas ideias interessantes ali, né? Eu preciso falar desse filme, né? A primeira coisa, tá, gente, que eu tenho que falar desse filme, lembrando sempre que eu vou dar spoilers aqui, a dar com um pau com relação a esse filme, tá? É com relação aos personagens, né? Ao Quarteto Fantástico em si. Quando a gente pensa muito no Quarteto Fantástico, ou pelo menos na minha cabeça, tá? Eu sempre penso na coisa, né? Naquela criatura de pedra laranja, né? Que de repente é o cara ali mais carismático, é o cara mais diferentão ali, né? No caso, né? Nesse filme, gente, eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que ele foi o personagem, assim, menos trabalhado. Ele tinha uma professora lá primária que estava interessada nele, ele interessado nela, mas ficou só nisso também, ficou esse chove não molha, coisa e tal, tá? E ele talvez tenha sido o personagem ali que tenha sido menos atuante, né? O personagem principal mesmo, né, é o Richards, né? É o Doutor Fantástico lá, o Homem Borracha, né? O Homem Borracha, né, no caso, né? Que é o Pedro Pascal, né, que é ator de primeira linha, né, e ele faz um Dr. Richards muito atormentado. Ele é o cientista, ele é o cérebro do grupo, aquele negócio todo, né, só que o filme vai botar ele numa situação em que ele simplesmente não sabe o que fazer. E isso vai ser uma coisa muito dolorosa, porque ele vai ter que buscar, entendeu, uma solução para os problemas que aparecem no filme, entendeu? E ele, tipo assim, eu tô perdido, eu não sei o que fazer, eu não sei como achar essa solução, tá? E aí ele é um personagem muito atormentado. Isso vai fazer, né, dentro dessa letargia do filme todo, que é um filme de ritmo um tanto quanto lento, tá? Isso vai fazer com que o personagem fique interessante. Talvez essa letargia toda, entendeu, tenha ajudado na construção desse personagem. Ele é o personagem, a meu ver, talvez o mais bem construído ali. Vai ter a Mulher Invisível também, que é a esposa do Kate Richards, que tá grávida, né, e que vai entrar em conflito com ele também. Ela talvez seja a pessoa mais firme ali, né? A pessoa mais, como podemos dizer assim, fácil de lidar com as situações difíceis, que tem a matarimba mais forte para lidar com as situações difíceis, né? A gente vê o Dr. Richards tendo dificuldades para lidar com essas situações difíceis, né? E a Mulher Invisível, né? É Susan, eu acho, Susan Richards, né? Ela realmente tem um pulso mais forte, né?
dentre todos esses personagens aí. Foi uma personagem interessantíssima. Eu fiquei muito feliz com o Tocha Humana, porque o Tocha Humana, ele é sempre aquele moleque, né? É o irmão mais novo da Susan, né? Aquele cara molecão que gosta de ficar só sacaneando coisa, aquele negócio todo, que fica pegando fogo pra lá e pra cá. Mas o nosso amigo, né? Tocha Humana, né? Ele vai ter um papel importante nesse filme, tá? Ele realmente vai ter um papel importante nesse filme, tá? E ele não vai ser só aquele garoto babacão, não. Ele vai, inclusive, trabalhar como podemos dizer assim, como linguista, tentando decifrar algumas coisas que foram importantes que ele decifrasse, né? Que ele vai ter um papel importante nesse filme. Então, quer dizer, são três... Desse Quarteto Fantástico, a gente teve... Os três foram bem interessantes, e o Coisa foi, acho que, o menos trabalhado. Infelizmente, acabou sendo isso. Esse é o primeiro problema do filme, né? É o segundo problema do filme já, né? Além do filme ter um ritmo muito lento. Uma coisa que foi muito legal no filme é que o filme ele é todo em estilo retrô, né, gente? É bem década de 50, 60, coisa e tal, né? Então, por exemplo, os sinais do espaço são gravados num vinil lá com cara de CD, né? As televisões são de tubo ainda, os próprios telões que tem na cidade são de tubo, né? O próprio carro do Quarteto Fantástico tem toda uma linha, né? Que remete à década de 50, década de 60, mais ou menos, coisa e tal, né? O filme ele tem toda uma estética de década de 60, final de 50 para início de 60, mais de 60 talvez, tá? E isso foi uma coisa interessante no filme, foi uma coisa bem interessante no filme. Então o Quarteto Fantástico, né, não vai mostrar, por exemplo, toda a origem deles, a viagem espacial que transformou eles, com aquele negócio todo, né? Isso tudo é contado bem rapidamente no filme, e eles já aparecem no início do filme já como os grandes heróis, né, que salvam a humanidade, adorados por todo mundo, aquele negócio todo, né? O prédio onde eles vivem é bem interessante, né, porque estão falando por aí que o prédio deles, né, a sede deles, assim, né, é inspirada, né, nas obras do Oscar Niemeyer em Brasília, né? Isso está sendo ventilado por aí na internet, eu não sei se isso é fake news ou é verdade, tá? Mas tomara que não seja fake news, porque realmente eles têm bem cara mesmo de construções de Brasília, realmente, também, o prédio deles, né? Mas qual é o grande inimigo? O grande inimigo é o Devorador de Planetas, né? Aquele personagem da Marvel, o Galactus. Né? E o Galactus ele tem uma fome insaciável, sabe-se lá por quê, e ele come planetas, né? E ele tem uma, vamos dizer assim, uma capataz, né, que é a Surfista Prateada, isso mesmo, não é surfista prateado, é a Surfista Prateada, então ficou bem mais legal, né? Você vê uma mulher ser a surfista prateada do que um homem ser o surfista prateado. Nada contra o Doug Jones, eu adoro ele. Já tive oportunidade de conversar com ele, de tirar foto com ele e tudo, entendeu? Ele me deu foto autografada, me abraçou, me beijou. Eu adoro o Doug Jones, cara. Ele foi o surfista prateado dos outros quartetos, do Quarteto Fantástico anterior, né? Na verdade, esse já é o quarto Quarteto Fantástico. O primeiro nem vingou, né? E eles fazem, inclusive, uma participação especial no filme. O primeiro ficou tão ruim que o filme não foi nem pro cinema. E eles fazem uma participação especial nesse filme. O segundo é aquele, né? Que tem, acho que é Jessica Alba, né? Coisa e tal. O nosso próprio personagem que faz... O nosso próprio ator lá que faz o Capitão América, que eu esqueci o nome dele agora completamente. A gente vai ficando velho, né? Que era o Tocha Humana também, né? Acho que tem a Jessica Alba também. Tem o próprio... personagem, o próprio ator que faz, né, o Capitão América, que era o Tocha Humana, coisa e tal, aquele segundo lá, né. A gente teve aquele terceiro Quarteto Fantástico que realmente não deu certo, que a Mulher Invisível tinha uma cara de empada terrível, né. E agora a gente tem esse aí que tá tentando novamente levantar, né. O Quarteto Fantástico, ele tá com meio que com uma maldição aí. Vamos ver se agora na quarta tentativa do Quarteto Fantástico dá certo, né. De repente a coisa encaixa aí justamente na quarta tentativa do Quarteto Fantástico. Mas o que acontece? O que acontece? A gente vai ter, entendeu? Essa situação do Galactus aí, né? E dessa surfista prateada, né? E essa surfista prateada, né? O Tocha Humana, ela chega ao planeta e ela fala, ó, o Galactus vai chegar aqui, vocês se despeçam aí dos seus parentes, coisa e tal, que o Galactus vai comer tudo, vai comer o planeta todo, isso é inevitável, coisa e tal, blá, blá, blá. E o Tocha Humana vai atrás dela, né? Ele consegue chegar até o espaço, né? Quando não tem mais oxigênio para ele pegar fogo, né? Ele chega a pegar a prancha dela e ela fala uma coisa na língua, né?
do planeta dela, e ele cai, e ele guarda aquela coisa na cabeça, e quando ele escuta uma gravação que veio do espaço, que eram umas vozes, né, ele identifica aquele mesmo idioma dela, e ele começa a fazer todo um estudo linguístico para descobrir a origem da surfista prateada, que era uma mulher que vivia num planeta, e que o Galactus ia comer o planeta dela, e que acho que ela era uma cientista, uma astrônoma, coisa e tal. E aí o Galactus, e ela queria que o Galactus poupasse o planeta dela, mas para poupar o planeta dela, ela tinha que virar surfista prateada e ficar procurando planetas para o Galactus devorar, né? Então você vai ter essa situação aí. Então quer dizer, a surfista prateada já é uma personagem ali meio ruim, meio boazinha, coisa e tal, que ainda pode ter uma redenção, né? Isso foi uma coisa legal, mas eu não vou dar spoilers do filme todo, né? E aí o que acontece? A Excelsior, né? Acho que a Excelsior, a nave deles, a Excelsior ela vai, né? Um foguete vai em direção, né, ao Galactus, né? Para poder conversar com o Galactus, né? Tentar fazer uma negociação ali, uma diplomacia, coisa e tal, né? E a nossa Sue Richards, ela tá grávida, né? E quando eles se encontram com o Galactus fala assim: esse neném aí tem uma parada muito importante. Esse neném vai saciar a minha fome de planetas. Eu não tinha essa fome de planetas, eu não era um cara ruim, eu não era essa criatura monstruosa, que o Galactus é gigante, né? Eu não era essa criatura monstruosa, coisa e tal, mas teve alguma coisa que aconteceu com ele, que ele começou a ficar com essa fome, né, de consumir planetas, né? E aí ele percebeu que o filho da Sue Richards poderia tomar o lugar dele para continuar a devorar os planetas no lugar dele e ele se livrar disso. Então ele queria um neném. Ele falou assim: eu poupo a Terra se vocês me darem um neném. E aí pronto, né? E aí o que vai acontecer? É claro que a Sue Richards, né, e o nosso Doutor Fantástico não vão querer dar o filho deles, né, pro Galactus, né? Mas em compensação eles ficam mal com a galera aqui na Terra. E aí pintou esse dilema: e como é que eu vou parar o Galactus, né? Então quer dizer, esse negócio ficou atormentando demais a cabeça do nosso Doutor Fantástico, né? E por um outro lado, você tá vendo o Tocha Humana lá decifrando, né, as conversas, né, da surfista prateada, para ver se isso ajuda também, né? Como eu já contei aqui para vocês o que é, né, no caso, né? E o filme ele vai por essa vibe, gente. É interessante esse filme, né? Porque ele vai ter umas ele vai ter umas coisas que se lembram muito até um pouco. O final do filme ele lembra bastante aquele filme que eu fiz a resenha aqui outro dia da Palavra, né, do Caldreia, né? Olha só, eu tentando comparar Quarteto Fantástico com Caldreia, mas tudo bem, né? Mas é bem parecido o final. É interessante isso. E se a gente fizer uns ajustes, uns arremates aqui ou ali, entendeu? Uns encaixes aqui ou ali, não é só dentro do que aconteceu no filme, não. É dentro também da coisa, né? Porque esse neném aí agora, ele vai ser uma coisa, né, super... O filme não deixa bem claro o que é esse neném, né? É claro que isso daí depois vai ser trabalhado nos filmes seguintes, né? Tanto que tem duas cenas de pós-crédito no filme, né? Uma foi mais bobinha, que era o desenho do Quarteto Fantástico mesmo, né? Bem antigão lá, que é a última cena de pós-créditos, né? Mas a primeira cena de pós-créditos foi de arrepiar os cabelos, gente. Foi bem interessante mesmo e tem a ver com esse neném aí. Eu não vou contar, tá, gente? Então, quer dizer, não é um filme ruim não, gente. É um filme legal. Eu gostei, eu gosto muito do Pedro Pascal também, né? Pedro Pascal, né? Chileno, né? Gente boa pra cacete, né? Fez o Mandaloriano, aquele negócio todo, né? E o que acontece, né? Tenta fazer tudo que ele pode, né, no cinema, né? Um cara que gosta de trabalhar bastante, né? O pessoal tá até zoando ele na internet. Eu vou... Pintou até um meme na internet, o Galactus. Eu vou comer a Terra porque eu não aguento mais ver o Pedro Pascal fazendo tanto filme, né? Então, o que acontece? O que acontece? Essa coisa se juntando com os Thunderbolts, de repente pode dar certo, entendeu? O filme começou meio devagar, né? Os primeiros passos mesmo, né? É bem isso mesmo, os primeiros passos, ele vai meio devagarinho, coisa e tal, né? Os primeiros passos do neném, esse neném aí também, o que ele vai ser de importante, né? A gente tá esquecendo aqui também do Dr. Doom, né? Cadê o Dr. Doom nessa história toda? Aí você tem que ver o pós-crédito também, esse negócio todo. Eu não vou ficar aqui falando muito com vocês, né? Pra não dar spoiler demais, tá? No total, foi uma história interessante, com alguns problemas, né? O ritmo do filme talvez tenha sido muito lento no início, depois ele vai um pouco mais rápido, né? Quando as cenas de ação aparecem, tá?
Eu gostaria de rever essa surfista prateada aí, tá? De ver, de repente, pintar uma chance onde ela aparece como aliada do Quarteto Fantástico, né? Para ajudar nas coisas, né? Talvez esse Galactus aí, de repente, mais lá pra frente, ele poderia aparecer também, né? O Galactus seria, mal comparando, um Thanos da vida, né? Ele poderia pegar esse papel do Thanos, né? No final das contas, né? Então, cara, eu espero que essa coisa dê certo, eu espero que essa coisa flua. O problema é se o filme flopar, né? Porque esses flops de filmes aqui estão bem complicados, tá? Essa coisa do não vi, não gostei, tá atrapalhando demais, né? Esses desenvolvimentos de filmes de herói, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se juntando com os Thunderbolts a coisa dá uma melhorada de repente, né? Nesse ritmo muito lento do início do filme. Tem que se trabalhar um pouco mais o personagem do Coisa também, é importante que isso aconteça. Agora, os três personagens restantes do quarteto eu acho que ficaram bem legais, tá? Talvez Dr. Richards um pouco menos vacilante, tá? E a Sue Richards, ela tá bem carismática, talvez ela seja a melhor personagem desse quarteto aí. Gostei da forma como o Tocha Humana foi tratado nessa série, tá? Gostei bastante, né? Da forma como ele foi tratado nessa série aí, tá? E trabalhar um pouco mais, né? O nosso Coisa aí. Eu acho que ele precisava realmente ser mais bem trabalhado aí, porque ele sempre foi um personagem de muito destaque, né? No Quarteto Fantástico, ele ficou numa posição muito periférica agora. Talvez tenha sido escolha dos roteiristas. Como sempre se deu muita ênfase pro Coisa, né? Dessa vez se deu uma ênfase maior para os outros três personagens, né? No final das contas, tá? E isso ficou legal, Só o ritmo do filme que ficou um pouco lento. Esse estilo retrô aí ficou interessante, ficou engraçado, ficou curioso, tá? E eu queria ver como é que isso vai se encaixar no encontro deles com os Thunderbolts, né? E só isso que eu gostaria de ter uma ideia também, de ver como é que isso vai ficar também, como é que vai ficar esse encaixe deles, essa interação deles com o Thunderbolts. Eu tô curioso, né? E esperançoso. Eu espero que a coisa vá pra frente, que eu tô mais querendo ver filme de super-herói pra me divertir mesmo. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz e Rezende. Meu site é o Batata Espacial, tudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. Wow, folks, we all know the story. 4 brave astronauts head off into space and come back forever changed. This car? Our city, our planet, owe a debt to these intrepid souls. And while we can never repay them, we can certainly celebrate them. Thank you, Fantastic Four. Thank you. Thank you, Fantastic Four! Please welcome the Fantastic Four. Herbie, how's that sauce looking? Okay. That is fantastic. You're late. What do you mean? What do you mean, what do I mean? You're late for dinner. Yes, we are. You late? I just said that. Are you pregnant? What? You're gonna be the best mom in the world. And you are gonna be the best dad. Just kidding. You are out of your depth. We are gonna be the best uncles ever. We can do this. Nothing is going to change. Are you the protectors of this world? Yes, we are. Your planet is now marked for death. It's my fault. I stretched the bounds of space. And they hurt. Are we safe? I don't know. There's not enough time. I'm not giving up. We will face this together. We will fight it together. As a family. Has to be us.
We will protect you.